Hoje eu vou apresentar o trabalho que foi feito por Arthur Vieira, Nicolas Rafael e Glésio Júnior. Bom, para mostrar aqui está o nosso site, que é o Diário do Cavaleiro, e agora eu vou mostrar um pouco das funcionalidades dele. Bom, nós temos aqui não permitir incluir tarefas sem descrição. No caso, por enquanto não tem nenhuma descrição, vou tentar registrar, ele não deixa. Vou botar aqui uma descrição agora, tarefa do Eli. Vou registrar e pronto, a tarefa foi registrada. Agora vou adicionar a funcionalidade de reabrir. Bom, vou aqui finalizar essa tarefa que eu acabei de adicionar. Pronto, tarefa concluída. E agora aqui tem um botão para reabri-la. Pronto, a tarefa foi reaberta. Bom, mostrando a próxima funcionalidade. Não permitir excluir tarefas finalizadas. Bom, vou finalizar a mesma tarefa e essa aqui também. E vou tentar excluí-las. Aqui ó, aparece memória concluída não pode ser esquecida. Finalizando que não pode ser excluída algo que já foi feito. Mas caso eu reative a atividade, aí sim eu posso excluí-la. E além disso, já aqui mostrando a funcionalidade, apresentando o balão de confirmação antes de excluir uma tarefa. E assim a tarefa foi excluída. Bom, agora falando um pouco mais sobre as outras funcionalidades, as extras, temos 4, né? Temos aqui a questão da organização das tarefas concluídas em andamento e mostrando todas em conjunto. Temos aqui botar detalhes dentro da tarefa. Aqui vou colocar fazer tarefa para programação à internet. Pronto. Agora a tarefa está aqui salva. E a primeira, a segunda. Aqui temos a terceira, que é para editar, fazer tarefa Eli. Aí eu saio do modo edição e agora a tarefa foi editada. E a quarta funcionalidade é a questão de arrastar para fazer uma organização de sequências na lista, né? Caso você queira aqui da sua forma desejada. Enfim, basicamente é isso, nossas funcionalidades. Vou mostrar, agora eu vou pedir para o nosso amigo Nicolas e Glass explicar um pouco mais sobre a questão do código. Agora que o Arthur já demonstrou um pouco do site, né, como é que ele está construído, as implementações que a gente fez, o visual dele como um todo, eu sou o Nicolas e vou explicar aqui mais ou menos como está o código e alguns detalhes que na criação, né, algumas escolhas que a gente fez e algumas implementações de forma rápida para demonstrar um pouco do funcionamento do site em si. Então eu vou começar aqui pelo index, né, o nosso index.html está bem simples, está bem parecido com o que foi passado para a gente. As únicas alterações maiores são essa classe aqui, essa div que tem o vídeo que roda de fundo no nosso site, né? E aqui a gente pega a source dele, então é um vídeo que a gente baixou mesmo para pegar e deixar no tema do site do jogo em si. A gente também adicionou aqui essa error message, né? Que foi uma das solicitações da atividade, né? Que era para caso o usuário não botasse nenhuma descrição, aparecesse essa mensagem. Então, parecido com uma das atividades que a gente fez, essa error message também está aqui, esse label a mais foi criado na nossa seção de input. E a seção de filtros, né, que são aqueles botões de concluído, em andamento ou todos, que selecionam quais são as tarefas que vão aparecer com base no progresso delas. Enfim, vou passar aqui para o nosso script e apontar alguns detalhes interessantes em relação à implementação de algumas das nossas funções e a manipulação do DOM em si. Então, como estrutura mínima, né, para representar uma tarefa, que foi a sugestão da atividade era fazer basicamente um dicionário, a gente preferiu fazer com uma classe, basicamente, para ter uma construção mais concreta dessa estrutura em si, e a partir disso a gente sempre conseguir trabalhar com uma forma de representação mais fácil da tarefa, né? Porque se eu quero simplesmente criar uma nova tarefa, eu instancio um novo objeto tarefa, passo as informações para ela e pronto, incremento isso no meu array. Então meu array de tarefa vai ser um array de objetos de tarefa, né? E aqui a gente tem os atributos e os métodos que são utilizados dentro do código da tarefa em si. Enfim, aqui tem o nosso array que armazena os objetos da tarefa em si, né? E aqui eu vou mostrar rapidamente algumas funções que fazem o controle tanto da adição da tarefa, os modais e o visual das tarefas com base na conclusão, né? Então, primeiramente, essa tarefa aqui, essa função de update, ela basicamente ela troca a visibilidade daquela mensagem de visibilidade das tarefas, né? Então, quando eu não tenho nenhuma tarefa no meu array, ela mostra aquela mensagem, não há tarefas adicionadas. Quando a partir do momento que eu adiciono uma tarefa, esse length aqui começa diferente de 0
e ele entra aqui pro nome, né? Então o display da minha mensagem de no task aparece. Basicamente isso, é uma função bem simples. Aqui a gente tem a função principal de adicionar a tarefa. Ela pega todo o conteúdo, adiciona o conteúdo adicionado no meu input de descrição, pega o trim do valor, basicamente, faz o controle daquela mensagem com base na descrição e adiciona a tarefa aqui, né? Então, a partir daqui, eu crio a nova tarefa como objeto mesmo, né? Passo o ID, a descrição, o resto é gerado automaticamente, na data de conclusão, a data de início, basicamente, e outros elementos da nossa tarefa. Boto ela no array e faço a criação visual dela. Crio essa linha na tabela em si, né? Porque aqui eu só criei a tarefa, aqui eu vou implementar ela dentro da estrutura da tabela em si. Aqui aí eu zero novamente meu input, né? Então a minha seção de input ela zera, na hora que eu crio, ela é zerada novamente. E o update é aquela mensagem lá de se há ou não tarefas no meu array, né? Na minha tabela. Basicamente isso. E aqui a gente tem algumas funções. Para atualizar o estado da tabela, então, se ela estiver concluída, ela vai ficar de uma forma, e se ela não estiver concluída, ela vai ficar de outra. Então, basicamente, aqui a gente tem, aqui ela acerta a cor da conclusão como verde, adicionar a tarefa completa, que vai adicionar a tarefa um pouco mais opaca, para ela ficar diferenciada das tarefas que estão em andamento ou não. Enfim, são algumas modificações no visual, basicamente, da tarefa, quando ela está concluída ou não. Aqui a gente tem uma parte principalzinha que eu queria mostrar aqui, são os modais, né? Porque tanto o modal de conclusão quanto o modal de confirmação não estão no nosso index. Eles são criados dinamicamente durante a execução do código. Então, quando eu clico no botão de deleção, ele cria esse modal. Aqui tem todos os elementos, a adição dos elementos dentro do modal e também dentro do meu documento, né? Então ele é adicionado no documento no final das contas. E aí eu tenho os listers dele. Então basicamente o nosso modal é criado dinamicamente, igualmente ao modal de detalhes. Quando eu clico naquele livrinho que mostra detalhes, ele é criado dinamicamente, tanto a área de input dele, tem algumas funções aqui, tanto para fazer a incrementação dele, dos filhos dele no modal e também adicionar ele no documento, para ele começar também focado, e os listers que fazem o listener tanto do modal em si, tanto dos botões que implementam ele. Basicamente é isso que eu quero mostrar em relação ao site, essa parte mais visual e algumas questões da função, essa função principal aqui. E agora eu vou deixar para o Iglesias mostrar um pouco mais da nossa função de criação de linhas de tarefas e os listers e outras funções complementares do código. Eu sou Iglesias e eu vou dar continuidade à explicação do código Doom do nosso site de organização de memórias. Temos a função criar linhas de tarefa na tabela, onde ela vai receber uma tarefa, um objeto de uma classe instanciada lá anteriormente, para a inserção dentro do sistema de tabela. A gente vai pegar o corpo da tabela onde as memórias são inseridas. A gente cria uma nova linha para a nossa memória, com a tag tr, e damos para ela um ID único que tornamos draggable para o recurso de arrastar e soltar. Logo após, a gente tem a criação das células. Para cada informação da memória, ID, descrição e datas, a gente cria uma célula tag td e preenchemos elas com os dados da tarefa. A gente tem a criação dos botões. Aqui, por exemplo, o botão de ação, onde a gente pode interagir com concluir, excluir, reabrir, editar e detalhes. Cada botão ele vai ter o seu ícone intuitivo. Para cada botão a gente vai criar um listener, um ouvinte de evento. Quando você clica nele, ele vai chamar a função correspondente, seja tarefa.concluir, reabrir, enfim, referente a cada tipo de botão. Isso vai conectar a interface com a lógica e sua memória. Dentro dele também é onde a gente vai atualizar o visual da linha, para dar um feedback visual para o usuário de que ação ele fez e como está o estado da tarefa naquele momento. Temos esses listening tanto para concluir, reabrir, a de exclusão de memória, onde tem uma verificação se a memória foi concluída. Ela só pode ser excluída após a tarefa ser concluída, senão ele não deixa isso ser realizado. Temos também a de editar e a de mostrar detalhes. Logo abaixo a gente tem a montagem, onde a gente junta todas as células dentro da linha, então adicionamos essa linha completa ao corpo da tabela, tornando sua memória visível. Logo abaixo a gente tem a funcionalidade de arrastar e soltar, e junto dela todas as funções que auxiliam nesse processo. Temos, por exemplo, a função sincronizar a rede de tarefas. Essa função ela é vital, porque ela vai ler a nova ordem visual das linhas na tabela e vai atualizar a ordem
do nosso array lista de tarefas no JavaScript. Isso vai garantir que o sistema saiba a ordem correta de suas memórias para filtros ou futuras funcionalidades, após o drag and drop de algum tipo de tarefa. Temos também o sistema de filtragem, onde a gente permite que você filtre sua memória facilmente, onde pode mostrar tudo, ou as tarefas em andamento, ou as tarefas concluídas. Quando você clica no botão de filtro, a função filtra tarefas vai ser chamada. Ela vai percorrer todas as linhas da sua tabela e para cada linha ela verifica o estado da memória, se ela é concluída ou não, e com base no filtro escolhido, ela vai decidir se a linha pode ficar visível através de CSS. Os listings do botão de filtro, que ficam lá no final do código, eles vão chamar essa função com o parâmetro correto e atualizam qual botão está ativo visualmente. Temos também a lógica do drag and drop. Basicamente, como é que isso vai funcionar? A gente vai ter vários eventos para cada um dos status desse processo. A gente vai ter, por exemplo, o drag start. Quando você vai começar a arrastar, a gente identifica qual elemento você está movendo e adicionamos uma classe visual, arrastando. A gente vai ter o drag over, que é quando você arrasta sobre a tabela e o código detecta onde você está. E magicamente ele move a linha fantasma para indicar onde ela vai ser solta. A gente também tem o drag end, que ao soltar a gente remove o estilo de arrasto e chamamos o sincronizar rede de tarefas, para fazer o que ele foi explicado anteriormente. Basicamente, essa é a explicação do nosso código e de como está toda a funcionalidade do site de uma maneira um pouco generalista.